Graça e paz, meus irmãos. Uma boa noite a você que chegou do seu trabalho. Hoje um dia árduo, duro, e agora aí no aconchego do seu lar pode participar conosco do nosso Quarta com Deus. Seja bem-vindo, que Deus abençoe a sua casa, a sua família. E eu quero começar, como sempre fazemos, esse nosso tempo em oração de gratidão a Deus pelo dia que Ele nos deu. Vamos orar. Deus, obrigado por mais um dia de vida, de saúde, de trabalho, do pão de cada dia que não faltou à nossa mesa, do teu cuidado, da tua proteção. Chegamos ao final desse dia e agora dedicamos um tempo a estarmos juntos, orando, louvando e recebendo a tua palavra. Mais uma vez nós pedimos que o Senhor fale aos nossos corações. Intercedemos em favor dos enlutados, dos acamados, hospitalizados. Que o Senhor possa socorrer a cada um dos seus filhos e consolar aqueles que estão passando por tribulações. Que a tua igreja possa estar vivendo debaixo da tua graça, da tua misericórdia. E que a nossa casa, Deus, seja não só abençoada, mas também seja fonte de bênção para outras famílias e para outros lares. Em nome de Jesus oramos. Amém. Impressionante é o seu amor.
aproximo, quebrantado por seu amor, pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Meus queridos, hoje nós vamos à nossa terceira conversa sobre racismo, é a palavra de Deus. Hoje nós queremos abordar o seguinte tema: racismo e infância. Uma receita de sofrimento e reprodução de conceitos. Se há uma coisa que nós podemos afirmar, é que nenhuma criança nasce racista. Nenhuma criança nasce racista. Isso não está no DNA do ser humano. Não é algo inerente ao ser humano. Ou seja, o ser humano não tem ou não precisa ser racista. E, na verdade, nem deve. Logo, qualquer criança ao nascer, ela nasce desprovida desse preconceito, ela nasce desprovida desse sentimento de superioridade ou de inferioridade. Esse sentimento é adquirido. E o que é pior, ele é ensinado. E, via de regra, ele é originalmente adquirido e ensinado dentro de casa. Por intermédio dos pais, dos familiares. E a nossa conversa hoje é uma reflexão sobre o que os pais têm ensinado aos seus filhos, por palavras ou por atitudes, no que diz respeito a diferenças raciais. Ou até mais, o que está servindo como base para valorarmos o ser humano, para darmos um valor devido a uma determinada pessoa. Deus não faz acepção de pessoas. Deus não é racista. Logo, ninguém nasce racista. Porque nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Bom, por conta do pecado, por conta das humilhações humanas por diversos motivos, da opressão, Jesus vai, ao entrar na sinagoga em Nazaré, proferir uma mensagem que foi anunciada pelo profeta Isaías, dizendo que ele, Jesus, era então o cumprimento dessa profecia. E ele vai nos dizer assim no capítulo 4 e a partir do versículo 16: ele foi a Nazaré, onde havia sido criado, e no dia de sábado entrou na sinagoga, como era de costume, e levantou-se para ler. Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías, abriu e encontrou o lugar onde está escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu a pregar boas novas aos pobres, ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação de vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Então ele fechou o livro, devolveu ao assistente e assentou-se. Na sinagoga todos os olhos fitos nele, tinham os olhos fitos nele, e ele começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Jesus declarando-se como aquele que veio de uma maneira muito especial socorrer os aflitos, os oprimidos por uma sociedade que discrimina pessoas menos favorecidas. E nós estamos falando nesses dias sobre racismo. E as pessoas sofrem por causa do racismo.
As crianças não nascem racistas, porém adquirem isso. Talvez o ditado tão conhecido popularmente que diz tal pai, tal filho, se faça real no que diz respeito ao racismo, quando uma criança começa a desenvolver hábitos racistas, de opressão a um coleguinha de cor diferente, ela aprendeu. E normalmente aprendeu isso em casa. E aí cabe a nós, pais, entendermos o tamanho da nossa responsabilidade. E não só não ser racista, como ser antirracista e ensinarmos por palavras e por obras aos nossos filhos um comportamento condizente com essa declaração. Não somos racistas, somos antirracistas. E nós passaremos isso aos nossos filhos. Eles não só ouvirão de nós, como aprenderão conosco a olhar o semelhante como um igual, para que os nossos filhos tratem as crianças e as tratem de maneira igualitária. Há crianças que imprimem o racismo e há outras que sofrem. Há crianças que são levadas e ensinadas a reproduzirem esse preconceito racial. Mas quando elas reproduzem o preconceito racial, isso significa uma discriminação racial que uma outra criança está sofrendo preconceito, discriminação, injúria, consequentemente sendo humilhada, sua autoestima caindo, o que lhe trará consequências para o resto da vida. Tamanha responsabilidade que nós temos. Uma criança, desde a sua eternidade, precisa aprender que Deus não faz acepção de pessoas. Nós não podemos cometer o erro de deixar que nossas crianças adquirem esse mal dentro da nossa casa. E quando aprenderem fora, porque infelizmente aprenderão, isso deve ser combatido com instrução, com amor, com carinho e até com repreensão no seio da nossa família. Essa é a primeira questão, familiar. Segunda questão, qual seria o papel da igreja no meio de tudo isso? É triste, mas é preciso reconhecer que há racismo nas igrejas. É vergonhoso, até mesmo constrangedor. Mas fechar os olhos para essa realidade não contribui em nada para a solução ou para a minimização desse problema. Logo, o racismo, que é uma forma de violência, aliás, todos nós sabemos disso, e no tema de hoje estamos falando contra crianças, então o racismo atinge as crianças. Obviamente, nós não podemos admitir que a igreja não só não pratique, como se cale. Motivo pelo qual estamos fazendo essa série de estudos, essa conversa nossa sobre racismo, uma sugestão da editora Ultimato, que tem se preocupado muito com as questões sociais. E nós não podemos permitir. Eu sei que nós não gostamos de pensar nisso. Pensar que possa existir racismo na igreja, mas infelizmente, muitas vezes, ou em muitas igrejas, isso tem sido realidade. Irmãos de cor que têm tido menos oportunidades, que são discriminados. Isso não pode existir. Não pode. Numa ocasião, chegou aos meus ouvidos e eu fui obrigado a repreender que numa das igrejas que eu pastoreei, ou pastoreio,
uma determinada organização havia escolhido um presidente, e esse presidente que iria liderar essa organização, ele era negro. E houve um comentário assim: isso não vai dar certo. Essa organização não vai para frente tendo um negro como presidente. Isso não é somente triste, como é vergonhoso. Jesus não veio para imprimir superioridade racial. Pelo contrário, ele veio para pregar aos pobres, para dar liberdade aos cativos, para dar vista aos cegos, para libertar os oprimidos. E o racismo é uma forma de opressão. Talvez você não perceba isso por não ter sofrido na sua pele o racismo ou na vida dos seus filhos. Mas essa conjuntura real precisa ser extirpada de nossas vidas, da nossa casa. Isso cabe aos pais, de nossa igreja. Isso cabe à igreja, aos seus líderes. Nós não podemos admitir tal realidade, porque nós somos a comunidade da graça. Nós já vimos em estudos anteriores que, por exemplo, a igreja maravilhosa e missionária de Antioquia era uma igreja plural, uma igreja que tinha pessoas da classe social alta, tinha pobres, tinha brancos, tinha negros, não africanos, não importava. Família de Deus, filhos de Deus. Quem chama Deus de Pai não escolhe irmãos. E quando nós percebemos isso, nós nos tornamos alertas para que isso não aconteça na igreja. E de uma maneira muito clara, olhando desde a menor idade, lá da infância. Porque agindo assim, a igreja pode fazer toda a diferença. Ela pode ser bênção. Ela pode ser uma comunidade acolhedora. Ela pode ser um local onde as pessoas que sofrem por conta do racismo se sintam iguais, porque são iguais. São iguais. Deus não faz acepção de pessoas. E nós somos chamados a amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Esse não é um conselho. Isso é verdadeiramente mandamento. Há uma música, né, que foi muito famosa, cantada pela Sandra de Sá, Olhos Coloridos. Essa canção diz assim: você ri da minha roupa, você ri do meu cabelo, você ri da minha pele, você ri do meu sorriso. A verdade é que você tem sangue crioulo, tem cabelo duro, sarará crioulo, e ela vai cantando e repetindo esse grito contra o racismo. Isso poderia ser um hino, porque Deus não faz acepção de pessoas. Deus não faz acepção de pessoas. E quero concluir dizendo que nós não podemos permitir que dentro da nossa casa as nossas crianças aprendam na nossa casa a serem racistas. E quando aprenderem fora, isso tem que ser combatido dentro de casa. Mas também não podemos permitir que dentro das nossas igrejas as pessoas aprendam a ser racistas. Mas se elas aprenderem fora da igreja, porque elas aprenderão, isso precisa ser combatido dentro da igreja. E principalmente, devemos começar pelas crianças. Que Deus nos abençoe. Amém.